Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Chegamos no dia 21 de maio de 2020. Os casos de coronavírus ainda seguem alarmando aqui a região também. 37 casos em Vacaria. O boletim acaba de ser publicado neste momento. Mais 3 casos confirmados de ontem para hoje, oficiais de coronavírus, portanto, aqui em Vacaria. São 37 casos. Mas a situação mais complicada é em Bom Jesus. Lá em Bom Jesus, já estamos com em uma semana, e o prefeito Diogo Dutra decretou em Bom Jesus, a partir de amanhã, lockdown. Vai fechar Bom Jesus o comércio novamente. Isso, evidentemente, que deixa a população regional aqui bastante preocupada. Bom Jesus, inclusive, foi matéria há pouco tempo na TV. E é de comunicação que nós vamos tratar agora, com muito prazer, nesta noite que chove em Vacaria, está chegando agora com algumas trovoadas, inclusive. Meu colega jornalista André Machado, como vai? Boa noite. Uma boa noite, Aldoir. Quanto tempo que a gente não se fala, né? Não se vê pessoalmente, aí deve fazer mais de 10 anos. A gente só se comunica pelo Twitter, pelas redes sociais. Quando eu estive aí em Vacaria realizando uma edição do Correspondente Ipiranga, que a gente teve o prazer de estar junto aí. Muito obrigado pelo teu convite, viu? Gosto muito de ti há muito tempo e do teu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e quando os colegas estão chegando. A gente esteve reunido há pouco tempo em Caxias, André, lá com o pessoal da rede. Isso mesmo, nós nos encontramos nem tão pouco tempo assim, hein? Deve fazer uns 4 anos isso. Passa muito rápido, né? Tudo passa rápido. A vida passa voando. Eu tinha mais cabelo naquela época, tal, menos cabelo branco, mas estamos aí, estamos prontos, Aldoir. Certo. Bom, André, quanto tempo de jornalismo já, então, entre os meios de comunicação e também a professora, né? Segue professor ou não na faculdade? Não. Eu dei aula por 3 anos na Unicinos e eu acabei deixando a Unicinos numa opção que eu precisava fazer. Se eu tocava a minha vida acadêmica, ia adiante com mestrado, doutorado, enfim, ou se eu tocava a minha carreira como comunicador. E acabei optando pela comunicação, e foi aí que eu comecei a fazer o Correspondente Ipiranga, que me levou a Vacaria, depois o Gaúcho Atualidade, mas desde que eu me formei na FAMECOS, vão 26 anos agora, então tá fechando nesse ano aí, o que para mim é uma coisa assustadora, viu, Aldoir? Porque eu me formei um pouco tarde, eu tinha 27 anos, em geral, tem muita gente que se forma nessa faixa, mas em geral meus colegas ali tinham 23, 24 anos de idade na formatura, eu já tinha 27 porque eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e a Caixa me ocupava muito espaço. Ou seja, eu já tenho de profissão praticamente a idade que eu tinha quando eu me formei em jornalismo, né? Agora que eu me dei conta disso, viu? Bom, falaste aí do Atualidade, fosse o substituto, quem sucedeu ali era o Ranzolin antes disso, né? Era o Ranzolin. Eu comecei a fazer o Atualidade primeiro com a Anamélia e depois com a Anamélia e com a Rosane de Oliveira. Foi o segundo grande desafio que eu tive no rádio. O primeiro foi fazer aquela mudança do Correspondente Ipiranga, né? Sair do locutor e vir para um jornalista, né? Foram 2 desafios que eu tive na RBS e foi muito prazeroso, assim. É mais ou menos quando a gente vai realizando as coisas, cheio de na cara e na coragem ali, né? Para poder realizar. E tu sabe que foi me cair a ficha sobre essa questão depois do Atualidade, quando se consolidou, enfim, de que eu viria no espaço do Ranzolin, onde eu fiquei por 7 anos, né? Saí porque eu quis para concorrer a deputado, e eu me dei conta que antes de mim, quem tinha participado daquele espaço era o Mendes Ribeiro e o Ranzolin. E eu disse, meu Deus do céu, são 2 monstros sagrados, admirados por todo o Rio Grande do Sul. E aí eu me dei conta, naquele momento, eu digo, eu não devo ser tão ruim assim, né? Eu tenho que ter alguns méritos para também estar aqui, ter sido escolhido pelo Grupo RBS. Foram 7 bons anos ali de trabalho nessa tarefa que foi apresentar o Gaúcho Atualidade. E o Correspondente Ipiranga nunca mais foi o mesmo, e a síntese noticiosa mudou o conceito a partir daquilo, né? Pois é, eu fico muito feliz em ter feito parte
desse processo de transformação, porque o que se tinha ali, a gente que gosta de rádio, gosta daquela locução tradicional, né? Aquilo é bonito, são grandes mestres, como o Milton Jung, o Lauro Hagman, o José Aldair, a quem eu substituí, o Niederauer, o Flávio Martins, enfim, grandes nomes que fizeram rádio. Mas se precisava, de alguma maneira, transformar naquele instante. E essa transformação foi feita através de uma missão que eu recebi. Essa missão eu recebi diretamente do Nelson Sirotsky, né? O Ciro Martins, que era o editor da Rádio Gaúcha, o diretor da Rádio Gaúcha, a gente falando sobre as mudanças do correspondente Ipiranga, porque o Ipiranga estava tentando mudar. Um dia me chamou e disse: André, o Nelson já tem o cara para mudar, porque outros nomes da RBS foram testados, né, com mais nome do que eu naquele momento, inclusive. E eu disse: pô, que legal, Ciro, diz quem é que a gente vai ajudar. Ele disse: é tu. E, né, eu tomei um susto, porque eu não estava preparado para aquilo. Eu era o chefe de reportagem da Rádio Gaúcha naquele instante. E a partir ele pegou e me perguntou: quanto tempo tu precisa para fazer um piloto? Eu disse: amanhã de manhã às 8 horas eu te entrego. Isso era 7 da noite. Né? E aí eu montei um piloto, a equipe ficou à disposição para me ajudar, né? Não fiz sozinho, ou seja, ele pagou hora extra e tal para o pessoal, e no outro dia pela manhã a gente apresentou um piloto. Esse piloto cresceu depois com o envolvimento de muita gente, né? Então foi um programa feito por uma super equipe que envolvia ali a Gabriele Chanas, a Roberta Pinto, o Arthur Chagas, o Marcos Hoffman, a Flávia Cunha, o Cláudio Moreto, o Domingos Martins, que foi fundamental nesse processo para a gente, e mais um monte de gente. Se eu me esqueci o nome de alguém aí, me desculpa, o Daniel Escola, que hoje segue lá na Rádio Gaúcha, e a partir dali levamos mais algum tempo. Houve um período em que a gente fazia os dois correspondentes ao mesmo tempo, era muito curioso. Durante uma semana, a equipe da manhã fazia o novo correspondente à tarde e vice-versa. Então ia para o ar uma versão com os locutores e eu ia para um outro estúdio gravar uma outra versão em tempo real. E o que isso possibilitou para nós, por exemplo? Eu me lembro que quando o Papa Bento XVI foi escolhido, o correspondente estava no ar. E se fosse na versão anterior, era assim que funcionava. Você tinha que redigir um texto, aquele texto ir para a voz do locutor, e vou dizer atenção, e Vaticano, não sei o que. E não, o que acontecia? Eu estava com a TV ligada, né? A gente já tinha os canais de TV de notícias em tempo real, e eu comecei a construir o texto, porque eu era também o editor-chefe do noticiário, e depois eu virei editor-chefe da rádio toda, e eu construía o texto com aquela mensagem no ar. Né? E a gente tinha o Antônio Carlos Macedo, nesse caso, lá no Vaticano, e aí eu ia construindo um texto, fazendo um nariz de cera, né? Como a gente chama no jornalismo, ali, enrolando, para ser bem sincero, porém com conteúdo, para que a gente pudesse plugar o Macedo do Vaticano e ele entrasse ao vivo dentro do correspondente, o que era também anteriormente algo impensável. Ou seja, deu uma dinâmica ao jornalismo, essa dinâmica está no ar até hoje. Né? Eu continuo ouvindo Correspondente de Manhã com o Pedro Quintana, que é um guri que eu gosto muito, né? que eu contratei quando estava lá na Rádio Gaúcha ainda, que hoje está aí brilhando. Fico muito feliz em ver uma geração nova aí que chegou depois da gente e que hoje está construindo seu espaço no rádio também. O Voltaire até deixou um recado há pouco tempo ali. A gente não tem muito tempo para contar, seria tantas histórias, né, André? E a sua experiência na Bandeirantes também foi legal, né? É importante falar um pouquinho. Magnífico. Foi uma experiência. Sabe por que foi bacana a minha experiência na Band, Aldoir? E talvez as pessoas demorem assim para entender. Um abraço para o Voltaire. O Voltaire trabalhou comigo lá na Rádio Gaúcha e hoje está na FAMURS, na assessoria de imprensa da FAMURS. Eu fui candidato a deputado na eleição de 2014. Isso me deu uma enorme experiência no contato com as pessoas, em conhecer as demandas,
em conhecer ainda melhor o meio político, né? Apesar de eu ser filho de político, né? Meu pai, sobretudo os mais antigos, conheceram, que foi o Itamar Machado, que foi deputado, radialista também. E eu tenho plena convicção de que na Bandeirantes eu era um jornalista melhor do que eu era na Rádio Gaúcha. Porém, com menos repercussão, porque, obviamente, os veículos da RBS têm um poder de penetração absolutamente impressionantes. Mas foi um excelente momento ali na Band. Eu tive muita liberdade para trabalhar. Aliás, também tive na RBS, né? Eu nunca digo que uma coisa não tem a ver com a outra. Dizer que eu tive liberdade na Band não quer dizer que eu não tive na RBS, mas eu tive na Band, sobretudo, liberdade para criar. E eu exerci muito o poder do comentário, tive a experiência de ser colunista de jornal. Eu era colunista do Metro Jornal aqui em Porto Alegre e estava mais presente na TV, né? Então eu deixei de ser só uma voz conhecida e passei a ser mais conhecido também pelas pessoas, e eu notava isso nas ruas aqui de Porto Alegre, sobretudo. Certo. Muito bem. Bom, e agora, né? Vamos ter que nos reinventar, já estamos nos reinventando, né? Lives a todo instante, apresentadores de rádio, home office em casa, né? Inclusive aqui tem um deles, o Betão Carneiro, da Esmeralda, um grande abraço para ele, está em casa, fazendo programa de casa. Outras linguagens, enfim. Como avalias que está neste momento a comunicação aí, André? Eu acho, sobretudo, Aldair, que a comunicação passa por um enorme desafio, né? Eu continuo acreditando na comunicação que é feita o jornalismo por jornalistas, né? A comunicação é um processo de comunicadores, mas o jornalismo feito por jornalistas. Só que hoje em dia você não precisa mais dos veículos de comunicação exclusivamente para transmitir uma informação, né? Hoje em dia todo mundo é também emissor de notícias. Isso faz com que os veículos tenham cada vez mais que mostrar a sua relevância pela qualidade do seu trabalho, pela qualidade da informação, pela qualidade da sua equipe. E o que a gente vê acontecendo é justamente ao contrário. As equipes estão diminuindo, os veículos têm cada vez menos jornalistas trabalhando, né? Veículos, pelas mais diferentes motivos, estão dispensando seus profissionais, né? Então, se você tem menos jornalista produzindo, esses veículos correm o risco de, ali na frente, tornarem-se irrelevantes para o seu público. Porque uma caixa de música, ninguém precisa mais, né? Os Spotifys da vida transformaram o prazer de ouvir aquilo que você gosta algo muito mais fácil, né? Os algoritmos vão atrás só das músicas que eu gosto, não tem tocando aquela música chata que de vez em quando você não gosta no rádio, ou um comercial que você não quer ouvir. O que faz a diferença são os comunicadores. E eu gosto muito de rádio, mas eu gosto mais de radiojornalismo ainda. Então, me parece que as rádios têm que tomar muito cuidado com as suas marcas. Por isso eu quero aqui, se tu me permite, prestar uma homenagem para o Grupo A Hora de Lajeado, que montou uma rádio em plena pandemia. Eles entraram com uma rádio jornalismo, tiraram uma rádio entretenimento no ar e botaram uma rádio jornalismo no ar, fazendo um excelente trabalho. Eu, de vez em quando, ouço via internet a rádio lá de Lajeado, A Hora. Excepcional trabalho, boas entrevistas, tal, em plena pandemia, justamente contratando jornalistas, aumentando a qualidade do seu casting e tal. Então, me parece que eu gostaria, né, que os empresários de comunicação estivessem atentos nisso. E eu estou muito ciente da enorme crise financeira que os veículos passam nesse momento, porque com a crise que nós estamos vivendo, os anunciantes também desapareceram e está muito difícil manter emprego. Só que esse movimento de dispensa já tinha começado antes da pandemia. Então, eu acho que é o momento de pegar e refletir um pouco sobre isso. Falaste muito do rádio e a TV, como é que está? Os jornais também, jornal impresso, né? Está difícil, mais difícil ainda. Sabe, Aldair, eu adoro jornal, né? Eu sou um cara assim que na minha juventude, eu saía aqui em Porto Alegre no domingo, eu ia numa banca lá da Praça da Alfândega, pegava o ônibus para voltar para casa prazerosamente, com uma Folha, com o Estadão, com o Jornal do Brasil e com o Globo para casa, e aquela era a minha diversão de domingo, quando eu era estudante de jornalismo.
Agora, hoje em dia, a relevância dos jornais, do jornal, da edição, ela é muito pequena comparada à relevância da marca. Né? Então, a marca Zero Hora continua muito importante. Mas o jornal Zero Hora, eu não sei se tem a mesma relevância. Né? Ele agrada e ele é importante para uma parcela, sobretudo, aqueles da nossa faixa etária para cima, né? Pessoal com mais de 40, 50, eu já estou para lá dos 50. Minha mãe, que está fazendo 80 anos amanhã, que só lê no impresso, mas eu leio no tablet, né? Eu baixo jornais de manhã no tablet. E mesmo assim, lá pelas 9 da manhã, os sites já estão na frente do tablet. Então, eu tenho muita dúvida e incrivelmente, eu hoje, na Superintendência de Comunicação da Assembleia, tenho a responsabilidade de tratar também dos anúncios publicitários da Assembleia Legislativa. Né? Isso está no meu escopo. E eu acho que os jornais cobram muito caro ainda. Né? Se eles baixassem talvez um pouco o preço, eles conseguissem uma maior sustentação. Um anúncio de jornal é muito caro e muito efêmero. Eu tenho dúvidas sobre quantas pessoas hoje em dia leem jornais. Mas eu acho que no interior os jornais ainda têm um papel mais relevante do que aqui na capital. Uhum. E as rádios nem se fala, né? As rádios, mesmo passando por essas mudanças, essas transformações todas que hoje tem, o rádio local ainda é muito presente. Não é isso, né? Não, eu acho o rádio super importante e ele é quem fala com a região, né? Quem é que vai falar com Vacaria, se não as rádios daí, né? Fátima, Esmeralda, né? Se eu não me engano do nome das rádios aí de Vacaria. Quem é que vai falar com Vacaria que não as rádios daí, dos municípios vizinhos? Né? Não é a Rádio Gaúcha que vai fazer isso, não é a Bandeirantes que vai chegar diariamente na vida das pessoas. E eu continuo achando o rádio um veículo imbatível, porque... e o rádio, assim... O rádio que eu posso ouvir no meu celular, diga de passagem, né? Num serviço de streaming, né? Eu posso sair daqui e conectar uma rádio de Vacaria e ficar ouvindo aqui em Porto Alegre, mas continua sendo rádio. Né? Então eu não falo do receptor, mas sim da forma de emissão. E o rádio é maravilhoso, porque você está fazendo outra coisa e o rádio está contigo. Né? Você está fazendo um exercício físico acompanhando o rádio. Você está jantando, almoçando, acompanhando o rádio. Você está lendo, acompanhando o rádio. Às vezes ele está lá no fundo e desperta alguma coisa e você vai ao contato dele. Né? Eu acho que o rádio, sim, esse é um veículo eterno. Os outros a gente vai vendo em transformação. Pois é, se falou muito, não sei se está ainda muito presente esse termo convergência de mídias, né, que vinha se trabalhando muito isso. A pandemia vai acelerar isso agora? Acredita nisso? O que é que vai ser depois da pandemia a comunicação? Eu acho que a gente já vive essa convergência de mídias, né, Aldoir? Eu, por exemplo, sobretudo na Band, mas quando eu estava na RBS também, nós como jornalistas já éramos talhados a ser um multimídia, né, a pegar e fazer todos os veículos. E se você pega hoje os grandes sites, e aí eu vou citar o exemplo do Gaúcha ZH, que eu acho que é um site bastante completo, ali você tem rádio, jornal e TV. Não tem RBS TV em razão dos compromissos da Globo, G1, da RBS lá. Mas tem TV que é produzida pelo próprio pessoal ali da Gaúcha ZH. Os programas, quase todos eles, hoje têm vídeo. A Rádio Jovem Pan em São Paulo, que sempre tentou montar uma estação de TV importante, nunca conseguiu, agora tem feito praticamente televisão no rádio, né? Então isso vai ocorrendo. E isso se dá nos sites, nos aplicativos, e eu vejo que esta gurizada se informa dessa maneira, né? E cada vez mais os serviços, sobretudo do entretenimento, vão se dar sob demanda. Né? Você vai decidir qual é a hora que você quer ver determinado programa. Eu lembro que quando eu era guri, para comentar na aula no dia seguinte, eu não perdia os programas do Chico Anísio e os programas do Jô Soares, que eram os humorísticos que tinham na época. Porque as brincadeiras que a gente fazia em sala de aula eram normalmente em cima dos personagens dos dois. Eu estou falando ali dos anos 70.
Hoje em dia, quem quer ver um humorístico, seja lá qual for, né, que tem no Multishow, tem na própria Globo e outros canais, você não precisa mais, né? Na hora que você quiser, você vai num serviço de streaming e ele está lá disponível, né? Você vai ver no YouTube na hora em que você quiser. A única coisa que você precisa ver em tempo real, para não perder a graça, é uma partida de futebol. O resto tudo, até o telejornal. Eu chego em casa, às vezes, da Assembleia, em torno de 10h30, 11 horas da noite, e se eu acho relevante ver o Jornal Nacional naquele dia, eu pego, boto na Globoplay e assisto a hora que eu quiser. E se eu não quiser vê-lo, eu tenho todos os canais que estão me dando notícia também em tempo real. Ou seja, tem muito mais competição, né? Muito mais competição no dia de hoje. E é uma briga para ser relevante. E eu vejo. Não vou querer citar os nomes aqui, que eu não quero criar problema com ninguém, mas muita gente perdendo relevância ao longo desse tempo, né? Tem meios, tem grandes veículos, grandes redes, que não perceberam isso, que continuam se entendendo o grande emissor da notícia. Tal. E acho que fica um alerta, sobretudo, para quem faz comunicação no interior. Daqui a pouco vai vir uma gurizada na cidade ligada, e vai atropelar vocês, né? Porque sabe fazer comunicação, sabe entrar nessas novas mídias, né? Tá conectado, não quer dizer ter um site, né? É uma linguagem, é um jeito de falar, e quer saber falar para todos os públicos, que também é um processo. Cada vez mais as pessoas mais antigas vão estar conectadas, né? Eu faço parte da geração que vai ser a maior geração de idosos do Brasil. E a minha geração, que nasceu analógica, vai morrer digital, ela se adaptou melhor ao meio digital do que a geração que me antecedeu, né? Então, nós vamos estar aqui em 10, 15 anos com os idosos, no qual eu vou estar dentro desse grupo já, absolutamente conectados. Eu quero dizer que essa entrevista vai ficar depois no Instagram e vai também no canal do YouTube, que eu estou estruturando, mas ela já vai estar lá também. Ou seja, resumindo aqui, André, as marcas tradicionais que abram o olho porque poderão perder a relevância, e canais alternativos produzidos por profissionais ou não, né, pela gurizada mesmo, vão ocupar esse espaço. Mas que possa ser, que tenha confiança, entendeu, Aldoir? Porque você tem que ter credibilidade. Eu acho que o que mais está em jogo é credibilidade. O que hoje é muito importante são as marcas. As marcas são muito importantes, né? A marca Band, a marca Zero Hora, Gaúcha, né? O Globo, o Correio do Povo. Então, todas as marcas são muito importantes e têm uma relação com o público. Mas, obviamente, muitas outras pessoas vão surgir. Eu vejo aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem um canal que, na verdade, ele vai buscando, começou captando notícia aqui, notícia ali, e sabendo compilar num tempo rápido, chamado Poa 24 Horas. Esse canal não é de ninguém, ele se tornou um canal relevante, porque ele soube entregar a informação para as pessoas, entendeu? Hoje tem muitos seguidores nas redes sociais, ele não tem uma rádio, não tem uma TV, não tem um jornal, mas ele consegue ser relevante. Às vezes puxando coisa que a Gaúcha deu, que o outro deu, mas as pessoas sabem que se vão ali, vão encontrar o conteúdo. Tem que ter disposição também para fazer, né? Porque eu acho muito chato esse negócio de ficar postando toda hora, assim, tal. Eu uso um pouco as redes sociais, eu sou muito ativo, já fui mais ativo, mas sou muito ativo no Twitter, sobretudo, mas é um meio que a gente precisa, a gente que é jornalista, sobretudo, aprender a usar, porque eu também vejo esses canais, as redes sociais, agora falando especificamente, como uma forma de divulgar outras coisas que eu faço, né? Eu estou, por exemplo, vou sair da tua live aqui, 9 da noite eu tenho uma live que eu faço em Porto Alegre, toda terça e toda quinta, chamado Porto Alegre Além da Covid-19, que é onde eu proponho a discussão de temas que são importantes para a cidade e que vão estar nos esperando ali na frente quando a Covid passar. Transporte, saúde, educação. Hoje eu vou discutir o setor de eventos, né? Pelo menos Vacaria escapou de não ter o seu rodeio bloqueado esse ano, né? Conseguiu realizar o rodeio, coisa que não aconteceu com muita cidade aí no interior que perdeu suas grandes festas. Mas o rodeio foi por pouquíssimo, né? Foi um mês praticamente.
Bateu na trave, né? Mas deu certo, pelo menos. Foi o primeiro final de semana, primeira semana de fevereiro que aconteceu o rodeio. Como é mesmo, o pessoal está perguntando aqui, como é mesmo, André, o nome da rádio lá é Lajeado, que se reinventou aí durante a pandemia? Ou... E assim, tem o grupo A Hora. A Hora. Eles têm um jornal em Lajeado e eles compraram uma rádio, que era uma rádio popular, chamada Rádio Sorriso, e que era líder de audiência em Lajeado. Ao invés de manter a rádio popular, eles optaram por fazer uma rádio jornalismo. E eles fazem muito bem a rádio. A rádio é redondinha. Tem um programa de manhã com entrevistas, eu sei porque já coloquei o presidente da Assembleia 2 vezes a falar lá no programa, e uma entrevista bem feita, inteligente, tal, com comentaristas. Depois, eles têm um correspondente ligado a um supermercado que tem lá na região, então, da mesma maneira que a gente tem na Gaúcha, na Guaíba, eles também têm lá o correspondente, e depois vão trocando a programação, e tem um programinha assim, tipo chamada geral, da Rádio Gaúcha, tal. Eles fazem uma rádio redonda, adequada para a região, e eu acho isso bacana, entendeu? Lajeado já tinha uma boa rádio, que é a Rádio Independente, e agora passa a ter também essa rádio A Hora, né? Então, eu sempre gosto de citar isso, porque eles tinham um investimento programado e não deixaram que a pandemia tirasse do ar. Se você entrar no site aí do Grupo A Hora, vai estar lá o link para a rádio, uma rádio redondinha. Eu normalmente escuto pela manhã, tem um amigo meu que está trabalhando lá, que é o Igor, que era um guri que fazia rádio em Camaquã, era na Rádio Camaquense e foi para Lajeado. Eu fiquei muito feliz porque eles também, entre outras coisas, geraram emprego no momento em que tanto desemprego está batendo na porta de jornalistas pelo estado inteiro. É isso que eu ia te colocar, né? O pessoal vai encontrar dificuldade para se reencontrar no mercado aí, André? Eu acho que vai encontrar muita dificuldade, viu, Adoi? E eu acho, sobretudo, que foi mais ou menos o que a gente disse no início, que essas vagas para jornalistas não estarão mais nos veículos. Eu noto aqui em Porto Alegre, hoje eu coordeno um grupo, dentro desse meu grupo que eu coordeno está a assessoria de imprensa da Assembleia, né? Como um todo, cada deputado tem a sua, mas a da casa está sob minha responsabilidade. E eu vejo que quanto mais eu mandar texto, áudio, vídeo, foto, imagem, né, o vídeo, claro, eu consigo espaço nos veículos, porque os veículos não vão mais lá com a sua câmera, eles não mandam mais o seu fotógrafo para fazer fotos, e eles não mandam mais os seus repórteres para colher sonoras. Então, cada vez mais, um bom trabalho de assessoria é relevante, entendeu? E eu quero deixar claro, a assessoria também é jornalismo. Claro. Agora, no entanto, obviamente, com o ponto de vista do assessorado, né? A assessoria não é relações públicas, a assessoria, apesar das relações públicas também fazerem assessoria. A assessoria é jornalismo, a gente vende notícia, mas, obviamente, eu sempre foco a notícia do ponto de vista do interesse público a partir da ótica de quem eu assessoro. Isso tem que estar muito claro. Bom, nós temos mais poucos minutinhos, eu teria mais 3, pelo menos, questões. Deu um relâmpago, um raio forte, uma trovoada gigante agora aqui, ainda bem que permanecemos no ar. Viu? Aqui em Porto Alegre tá chovendo, mas não está relampejando ainda, viu? Mas que bom que essa chuva veio, né? Eu não sei como está aí, mas eu tive na Expo Direto, ali em Não Me Toque, o que a gente viu de Campo Seco ali pelo meio do caminho foi uma coisa impressionante. E claro que já faz tempo isso, né? Aqui a seca é a maior dos últimos tempos. Inclusive, segunda-feira nós vamos tratar numa live aqui com um especialista dessa área dos grãos, que ontem estava no painel internacional. Teve um painel, só para resumir aqui, um painel com 4 produtores de 4 regiões do mundo, Estados Unidos, Brasil, Japão, Nova Zelândia, projetando a agricultura nos próximos 22 meses. E a situação aqui da região sul do Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é bastante complicada. Nos próximos meses a agricultura está um déficit hídrico, né, que é muito longo. Eu, como trabalho com o presidente da Assembleia, lá o deputado Hernani Polo, que é ligado ao campo, né, ligado à agricultura, é um homem que saiu do campo, ele trabalha muito essa pauta, né, e está muito preocupado com essa questão da estiagem, que só não está tendo a relevância que ela tem, Adoi,
por causa da pandemia que nós estamos vivendo, né? Os números que essa pandemia tem nos trazido, eles são absolutamente assustadores e são mais de 20 mil mortes que a gente já tem registrado no Brasil. Felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos numa situação muito mais controlada, mas infelizmente tem compatriotas nossos sofrendo gravemente com essa pandemia, e é claro que a gente tem que tomar cuidado de fazer com que a abertura da nossa economia ande lado a lado com os cuidados que a gente precisa ter com a saúde. Falando nisso, era essa a minha questão, André. Como que estás vendo a cobertura da mídia brasileira como um todo, assim, nesta questão da pandemia? Assim? Eu acho que ela se perdeu um pouco, sinceramente, viu, Adoir? Acho que ela foi carregada demais, e eu te confesso, o Jornal Nacional, esses dias, eu me irritei um pouco. Eu sempre fui um jornalista que eu tenho muita dificuldade em colocar gente chorando no ar, entendeu? Eu sempre achei isso muito apelativo. E eu vi o Jornal Nacional e teve uma sequência de 4, 5 matérias, que era assim, um monte de caixões, um em cima do outro, uma situação de gente chorando a morte de familiares. Eu acho que tem outras maneiras de você contar a mesma história, né? E, sobretudo, projetar a questão da responsabilidade. Acho que durante muito tempo se deixou a responsabilidade que nós temos em estar aqui, ó, usando máscaras no dia a dia, em ter as medidas de higiene de lado, e se trabalhou esse negócio do fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Eu fiquei em casa por alguns dias, mas eu precisei voltar a trabalhar porque precisava atender a Assembleia Legislativa para a Assembleia poder atender as demandas que tem o Rio Grande do Sul. E a gente cuidava, obviamente, desses cuidados, né? Tratava desses cuidados. E hoje, como a gente é um país que está muito acirrado, né? O presidente da República em forte oposição com a maior parte dos meios de comunicação, ou com os grandes meios de comunicação, fustigar o presidente, e o presidente fustigar o meio, tomou uma dimensão absurda nesse processo, né? Numa hora que a gente precisava de muita responsabilidade. Então quer dizer que a cobertura da mídia me incomoda um pouco, sobretudo porque se deu muita pouca voz, ou se confundiu um pouco, né? Quando o Bolsonaro, que não sabe muito bem como dizer as coisas, diz que as pessoas vão perder emprego e tem que se preocupar com a miséria, ele está certo. Né? A gente tem que se preocupar com a miséria. Quando terminar esta pandemia, Aldoir, vai acabar o seguro-desemprego das pessoas. E elas não vão ter o que comer. Nós vamos passar por uma grave crise. Só que do jeito que o Bolsonaro fala, parece assim, deixa morrer porque nós temos que nos preocupar com o emprego. E as pessoas não davam voz a gente muito equilibrada, como o Daniel Randon, por exemplo, né? Randon que tem investimentos aí em Vacaria. O Daniel Randon é uma voz muito equilibrada. O presidente Hernani Polo, que tem feito esse caminho, e tantas outras pessoas que eu tenho ouvido falar. Na Assembleia, a gente tem um evento chamado Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico. Eu tenho o privilégio de coordenar essas reuniões. E eu ouço as pessoas falando. A primeira vez que nós ligamos para um jornalista, o primeiro fórum foi dia 26 de março, dizendo, olha, nós estamos discutindo a economia depois da pandemia, como é que nós vamos enfrentar isso? O que eu ouvi do jornalista? Não vou dizer o nome, tá? Colunista importante. Que bando de louco. Né? Ou seja, como se fosse um bando de gente que quisesse abrir tudo no dia seguinte. Ninguém quer abrir tudo. Eu, pessoalmente, eu defendo que o comércio reabra, e reabriu ontem aqui em Porto Alegre. Mas isso não quer dizer que eu vou para o shopping agora de tarde passear. Eu só vou ao shopping se eu efetivamente tiver uma necessidade, e eu vou com os cuidados que eu tenho. E se eu chegar no shopping e tiver uma multidão, eu não vou entrar no shopping. O que interessa, efetivamente, é a saúde. Mas a gente tem que permitir que a vida ocorra minimamente para que a gente não tenha uma legião de desempregados e famintos e miseráveis nos próximos meses, que eu acho que é o grande problema que nós vamos enfrentar. E os prefeitos que vão ser eleitos agora, acho que em dezembro, né, porque vai mudar o calendário eleitoral. Essa era a segunda pergunta, né? O que é que se projeta nessa questão de eleição, André? E assim também se a cobertura da pandemia, esse tensionamento que está, né, da imprensa e a política e os políticos, isso vai arrastar também para a eleição, para a cobertura da eleição municipal, embora seja municipal?
Primeiro, assim, eu queria só concluir que eu estava te falando ali, que eu acho que a miséria, sobretudo, dos problemas dos grandes municípios, vai ser o grande desafio dos prefeitos que vão ser eleitos, entendeu? Torço para que Vacaria não enfrente a miséria que nós estamos enfrentando nesse momento aqui em Porto Alegre. Porto Alegre está tomada de barraquinhas, de pessoas morando na rua, com pequenos iglus pela cidade. É uma coisa muito triste que nós estamos vivendo aqui. Lá na frente da Assembleia, a Assembleia fica tomada, ali a Praça da Matriz, de moradores de rua. E essa miséria tende a aumentar, isso é muito triste, né? Quando a gente não cuida do ser humano adequadamente, e para isso precisa de renda. Nós vamos entrar numa enorme crise fiscal, onde os municípios não vão ter dinheiro para manter saúde, para manter educação, para cuidar de vias, vão ser gestões muito difíceis. E eu quero ver se os meus colegas, que nesse momento decidiram que tudo tinha que fechar, daqui a 2, 3 anos não vão estar acusando os prefeitos de não fazerem nada, porque eles não vão ter dinheiro para fazer. Essa é a realidade que nós vamos enfrentar. Sobre eleições, eu acredito, pelo que tenho conversado, que vai avançar no Congresso Nacional uma PEC do senador Randolph Rodrigues. Essa PEC sugere que as eleições ocorram no dia 6 de dezembro, o primeiro turno, e no dia 20 de dezembro, o segundo turno, que são 92 cidades do país. Eu não tenho dúvida que o tema da pandemia puxou a eleição, né? Vai ser o foco da eleição. De alguma maneira, a pandemia favorece os prefeitos, sobretudo aqueles que souberam agir, né? Aqui em Porto Alegre, o prefeito Marquesan melhorou a popularidade. Ele estava muito mal em popularidade e melhorou. Agora a questão é se ele vai saber manter nesse patamar em que está ao longo do tempo. Porque também quem tem pavio curto, a qualquer momento, coloca tudo a perder, né? Eu não sei se você sabe, enfim, eu sou pré-candidato a vereador nas eleições de Porto Alegre aqui esse ano. E eu sei que eu tenho que mudar minha pauta, entendeu? Porque a questão do emprego e de renda vai ser o grande desafio do futuro. E quem quiser disputar uma eleição e falar com as pessoas, eu acho que, sobretudo, os políticos precisam ter essa flexibilidade de entender qual é a necessidade da população naquele momento, vai ter que entrar nessa pauta de como nós vamos gerar emprego e renda para as pessoas, porque esse vai ser o nosso desafio, né? André, muito obrigado. Já estouramos o tempo que a gente tinha combinado. Tem a sua live daqui a pouco, né? Tem que dar uma olhadinha ainda no noticiário que está em andamento agora. Eu fico extremamente grato pela sua colaboração aqui nesse novo modelo que estamos tentando também adaptar, se reinventar das lives, dessa conversa, né? Que o pessoal eu quero te dizer que eu te desejo muito sucesso, né? Eu gosto muito de ti, sempre gostei, sempre foi um parceiro desde a época, desde antes do Correspondente, quando eu era chefe de reportagem lá da Rádio Gaúcha e tu trabalhava na Rádio Fátima em Vacaria, né? Eu nunca sei as razões que levam as pessoas a tomar decisão, mas para mim, e eu te disse isso quando tu saiu da Rádio Fátima, para mim o teu nome se confundia com a Fátima, né? Eu não consigo imaginar a rádio sem imaginar a tua presença. Espero que a Fátima esteja com sucesso no trabalho que realiza, mas, sobretudo, Aldoira, eu desejo que tu tenha um enorme sucesso nesse trabalho de se reinventar, né? A vida tem nos ensinado a necessidade, de tempo em tempo, de nos reinventarmos. E eu espero que essa pandemia também nos ensine a que a gente passe a ter uma vida um pouco mais simples, né? Eu acho que a gente estava destruindo um pouco as coisas, sendo exigente demais. Quem sabe a vida não nos dá uma chance agora de vivermos um pouco mais como os nossos pais, entendeu? Com uma vida um pouco mais modesta, um pouco menos, com qualidade, com informação, com internet, mas querendo um pouco menos de ganância, um pouco mais de colaboração, né? Que isso seja possível para todos nós. Aí, um grande abraço e muito obrigado pelo privilégio. Eu estava acompanhando aqui as manifestações dos internautas que te acompanham, fiquei muito feliz aqui por tudo que eu li. Muito obrigado por essa oportunidade, Felder. Grande abraço, André, tá? Conte conosco aqui também da Vacaria. Conte comigo sempre.
Obrigado, um grande abraço para ti. Todo dia eu homenageio Vacaria aqui com as maçãs que eu compro no supermercado Zafari, em Porto Alegre, viu? Todas vêm de Vacaria e um grande abraço. Um abraço, muito obrigado. Tá aí, portanto, o André Machado. Um abraço. O jornalista André Machado, muito obrigado, Rodrigo Kramer também, a Ju Tonini, que está aí. Oi, Juliana, tudo bem? O seu Edu, o Edu, que está aí, o do Plaque, né? Eduardo é um caminhoneiro, um homem que está percorrendo o Brasil. Não parou, né? Não parou, é uma atividade. Muito obrigado aí pela presença na live e vocês ouviram bem. Essa live vai ficar disponível já já também no Instagram e vai ficar no meu canal no YouTube. Né? Estou estruturando o canal no YouTube, esta é a novidade, e creio que até segunda-feira já vai estar no ar, né? Vai estar no ar já o canal, já está lá com alguns vídeos, já está no ar, você pode procurar lá Aldoir Santos no YouTube, que tem lá, tá? Procura lá no YouTube, que tem lá já o canal Aldoir Santos com alguns vídeos. Muito obrigado, um abraço também para o Fábio. Muito obrigado, Fábio. O Márcio Bagé. Ô, Márcio, tudo certo? A Janaína também. A dona Neiva Maria Pacheco também, muito obrigado. O pessoal que ainda está ligado aqui conosco nesta live, onde ouvimos o André Machado trazendo algumas perspectivas de como está a comunicação. Um abraço, seu Andrigo Barcelos, professor Andrigo lá em Santa Catarina. Jair Garbim também, boa noite, muito obrigado. E o André foi muito claro, né? As marcas hoje são ainda fortes, mas a questão... Bom, depois vocês assistam novamente, porque é impressionante as informações que o André trouxe sobre a questão do futuro da comunicação, o comportamento da comunicação e da economia, desta crise que deve vir pela frente, né? Um abraço, Jordana Grigual, também, muito obrigado, Jordana. Jordana, que é assessora de comunicação da Câmara de Vereadores de Vacaria, né? Ouviu bem que o André falou aí, né? O professor André também, que ele é professor. Luiz Alonso Wolff, muito obrigado. E o André falando aí, trazendo a situação que já está enfrentando Porto Alegre com a crise e que vai chegar também nos outros municípios e que vai atingir a todos aí nos próximos meses. Gente, muito obrigado a todos, né? Um ótimo final de semana. Se cuidem. Nós, segunda-feira, vamos estar, se Deus quiser, aqui de volta, falando sobre a safra de grãos. O impacto da safra de grãos e quais são as perspectivas dos produtores nos próximos 22 meses. Um abraço para o Augusto e para a Isabela, também estão ouvindo. Oi, Augusto. Oi, Isabela. Tudo bem com vocês? Fiquem em casa, né? Aproveita aí o pai, a mãe, os avós também, né? Não se preocupe muito quando vai voltar às aulas. Não fique nessa ansiedade de voltar para as aulas, né? Faça o que for possível fazer nesse momento. Como disse a psicóloga Neiva outro dia aqui, é o momento da convivência. Alô, dona Patrícia, também um abraço, muito obrigado. A gente vai ficando aqui até as 8h30, até começar o Jornal Nacional. Mas eu estou extremamente alegre, satisfeito com a participação de todos vocês, com a audiência. Em junho, a gente deve ficar aqui... Em junho, devo fazer aqui lives 2 vezes por semana. Não sei os dias ainda, mas serão 2 vezes que a gente vai se encontrar aqui no mês de junho. Mas no canal, lá no meu canal no YouTube, vai ter conteúdo lá diário, né? Mais permanente também de material lá no YouTube. Já pode acessar aí, se inscreva no canal, curta. Tem mais uma outra questão, é curtir, dá um like, né? Esta é a linguagem agora. Compadre Gleidson também lá em Caxias do Sul. Tá chovendo já aí ou não? Já chegou na Caxias? Claudete Telamini, boa noite, muito obrigado. Então vai ter o canal no YouTube, né? Vai lá, Aldoir Santos, você se inscreva, tem que se inscrever lá para receber as notificações também, dá um like e ative as notificações. Esse é o caminho, né? O Luciano, não sei se o Luciano está aí ainda, mas o Luciano que sempre me dizia, o Luciano Andrade lá de Lagoa Vermelha. Se inscreva no canal, dá um likezinho lá no vídeo, que já tem lá uns 3 vídeos, e também ative as notificações para você ficar atento. Se inscrever, né? Tem que se inscrever, né, Juliana? Se inscreve no canal, dá um like e também ativa as notificações, porque a partir disso você vai receber lá o conteúdo. Meu amigo Marcos, o meu amigo Babal, boa noite, como vai, Babal? Tudo certo? Tivemos há pouco um bate-papo com o André Machado muito interessante. Olha, vai ficar arquivado aqui, daqui a pouco vai estar no Instagram.
vai estar também lá no canal do YouTube, em seguida, já amanhã vai estar no canal do YouTube, este bate-papo com o André Machado. Ele nos trouxe muitas questões relevantes aí, não só da comunicação, mas uma análise crítica da cobertura da imprensa, da pandemia, que eu achei muito legal também. Gisele, um abraço, Gisele Rodrigues, cantora. Olha os artistas, a gente precisa fazer uma live aí qualquer dia para tratar dessa questão dos artistas. Aliás, o André Machado, agora às 9 da noite, vai fazer uma live lá, falando da questão cultural em Porto Alegre, né, ainda depois, durante esta pandemia. Gente, muito obrigado a todos, um forte abraço. Mais uma vez, se inscrevam no canal lá no YouTube, se inscreva, dá uma curtida lá, ativa as notificações e a gente vai se falando por aqui. Amanhã tem um fato importante, Vacaria, né? Fiquem atentos e a gente vai conversando. Manda um abraço para o Aldemar. Claro, sim, né, Janaína? Está no... Não é só você que está você e ele, né? Assistindo, está com o seu Nike aqui, o seu perfil, mas também um abraço para o Aldemar lá em Caxias do Sul. O André Machado falou aí do Randon, né? Do Daniel Randon, né? Que ele acabou comentando, inclusive, que é uma opinião importante para se ouvir aí durante a pandemia. Dona Marli Kowaleski, tudo certo, Dona Marli? Tudo bem lá com os nossos idosos? Todos protegidos? Com certeza, né? Com certeza, protegidos, lá se cuidando. Agora sim, gente, um abraço, muito obrigado. Inscreva-se no canal, a gente se encontra. A próxima live é na segunda-feira, 7:45 da noite, aqui vamos falar sobre grãos.